recebeu um cupom de descontos ou participou de alguma promoção em que o cupom era o alvo principal da campanha? Quem falará sobre esse assunto com a gente é Simone Rodrigues. Ela é diretora de planejamento da Savisa Propaganda. Simone, muito obrigado pela participação. Queria, na verdade, que você esclarecesse pra gente. Afinal, a cuponagem no Brasil está em ascensão ou está em declínio? A cuponagem no Brasil é quase que uma questão cultural, é um paradigma cultural que a gente tem hoje, né? É diferente, por exemplo, de mercados como os Estados Unidos, que tem toda uma cultura de economia, onde as pessoas têm aquela cultura de juntar, pegar. O brasileiro, ele tem a cultura toda do imediatismo, aquela coisa do comprou, ganhou, pague 2 e leve 1, não, pague 1 e leve 2. Tem todo esse conceito. Então, o cupom, por ser uma ação, mais ou menos, de você pegar, juntar e depois ir no ponto de venda, trocar, gerar um trabalho adicional, mesmo tendo uma economia, ele ainda não está fortemente assim, estabelecido dentro do Brasil. Mas eu acho que várias ações, até cupons eletrônicos, hoje novas metodologias que você está tendo de uma forma de executar mesmo a cuponagem, tem incentivado esses consumidores. Então, na verdade, o que a gente tem feito até é procurar outras formas de criar esses cupons para que gere essa ação de levar até o ponto de venda. Porque o cupom, na verdade, é uma amarração toda, né? Você tem desde o incentivo com preço melhor, até a ida no ponto de venda, onde você tem todo aquele aspecto do encantamento, o aspecto mesmo de você olhar outros produtos, conhecer o próprio ponto de venda, gerar a experiência que você pode ter com o produto, do que necessariamente até só a troca, né? A partir do momento que o cupom não é tão aceito pela cultura do brasileiro, o que pode ser feito em alguma ação para poder acabar deixando de lado um pouco essa ideia da não aceitação do cupom e otimizar alguma campanha? Quais são assim as tendências para essa parte de marketing de incentivo? Hoje eu acho que até a própria internet, celulares, hoje existem várias outras tecnologias. A tecnologia em si mesmo, ela tem transformado muito a promoção no Brasil. Fora os padrões convencionais que você tem lá no ponto de venda, tem os wobblers, você tem toda aquela parte, a comunicação mesmo. Hoje eu acho que a internet, toda a parte de web, a parte de telefonia celular, hoje ela tem gerado novas ações. Então são novas formas de você comunicar e deixar ainda muito mais acessível uma promoção para o consumidor. Então isso é que tem essas novas tecnologias todas que têm surgido aí, é que tem incentivado, é que tem virado formas diferentes mesmo de você incentivar o consumidor, né? No momento assim de um planejamento de uma campanha, quais são os cuidados que a agência deve ter e o cliente também deve ter em planejar uma ação que envolva ou não a cuponagem? Eu acho que não é nem tanto... A primeira coisa que você tem que analisar, não só em relação à cuponagem ou qualquer outra coisa, é o perfil do teu consumidor. Então, quando você vai criar qualquer promoção e você tem um objetivo, seja desova de estoque, seja gerar experimentação, seja incentivar determinado consumo de um produto, qualquer que seja o motivo, o objetivo de marketing principal de uma promoção, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o perfil do teu consumidor. Quando você analisa esse perfil desse consumidor, você vai escolher qual a metodologia que é mais compatível, que tem mais afinidade com esse perfil. Não adianta, por exemplo, se eu vou fazer um produto para um pessoal mais velho, um pessoal mais um target aí de 40, 50 anos ou 60 anos, eles não têm a cultura da tecnologia, do eletrônico. Então não adianta nada eu criar algumas ações que não tem a ver com o meio dessa pessoa. Então a primeira coisa que você tem que fazer qualquer promoção é analisar o target. Se é um jovem, você vai onde esse jovem frequenta, onde ele está, qual é o ambiente que ele costuma frequentar, seja de internet, seja de balada, seja qualquer outra coisa assim, para que haja essa afinidade. E o segundo ponto principal depois da análise desse target é a legislação. A legislação é uma coisa assim, fundamental. Até eu falo sempre a agência em relação ao cliente. Porque antes de você desenvolver tudo, antes de você gerar todo encantamento com o teu próprio cliente lá, a empresa, né? De ele pegar e falar assim, nossa, eu quero essa promoção, eu quero fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é analisar toda a questão da legislação. O que pode, o que não pode. Tem, por exemplo, nós temos a área farma, que tem legislações específicas. A área agro tem legislações específicas. Assim como vários outros segmentos. Então, esse é um ponto principal, é você analisar isso também, né? E no Brasil, como você disse, mesmo voltando um pouco agora a falar sobre os cupons, na verdade o brasileiro não tem essa cultura de utilização. Como tentar implantar isso ou na verdade não tem mais como? Não. A partir do brasileiro que ele não aceita de jeito nenhum a cuponagem, a gente não consegue implantar esse tipo de ação. Não, é uma questão cultural, né? Não é tanto, como eu falei para vocês. Nós temos a questão do imediatismo. Isso é cultural nosso. A gente quer... Por que a raspadinha faz tanto sucesso no Brasil? Porque é uma coisa que você vai e fala, ganhei, não ganhei. E outra coisa também do brasileiro, ele tem aquela coisa de,
Imagina que eu vou ganhar uma promoção como essa. Ele acha que é uma coisa muito longe da realidade dele, ele acha que dá muito trabalho, é uma coisa, ele é muito imediatista, que é diferente de outras culturas mesmo, né? Então, o que a gente tem que fazer cada vez mais é mostrando, a própria comunicação mostra os resultados das promoções, mostra os ganhadores, não é só uma questão só de legislação, é uma questão de mostrar mesmo que é real, que é acessível. Quando a gente mostra as cidades que ganharam, seja qual for a promoção, aí vem João de Campinas, Maria de Ribeirão, então você mostra que todas as pessoas, é viável, é gente comum, é gente que se inscreveu, que fez isso. E o cupom é uma coisa cultural, que você, cada vez mais que você vai implantando, até os próprios clientes, as próprias empresas, eles têm esse paradigma, onde eles falam, não adianta, né? Mas você vê até, não deixa de ser uma forma de cuponagem, até nos restaurantes, quando você tem aqueles cartões de fidelidade, que ele tem que ir lá 10 vezes para ganhar a 11ª. Mas acaba né? até perdendo o cartão, acaba porque não perdendo o gosta, cartão, né? mas não deixa de ser. Então é uma coisa que eu acho que conforme a economia nossa vai estabilizando, conforme for até a questão cultural de economia, que é viável, que você juntando, você vai tendo, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que nós temos aí uma herança de inflação, nós temos aí uma herança até dessa questão mesmo cultural de que você quer ver o resultado ali na hora, você ganhou ou não ganhou. Então, mas são todas coisas que você vai trabalhando com o tempo, nada que não tem. Eu acho que a cuponagem é um ponto super importante, até não do fato de promoção, como do fato de economia mesmo, né? É uma forma do consumidor hoje ele ser agraciado pela fidelidade dele, pela crença naquela marca, pelo respeito àquela marca que ele tem. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que trabalhar a comunicação também em relação a isso, mostrar para ele as vantagens até que ele tem, e é como se fosse ter uma contrapartida daquela marca com o consumidor. Então, você tem aquela fidelidade, você merece uma compensação. Então, eu acho que tem todo um aspecto que tem que ser trabalhado, até em assessoria de imprensa também, explicando as vantagens. Eu acho que esse é todo um papel até de uma associação. A associação mesmo, a Ampro, ela tem que trabalhar muito essa questão de estar mostrando as vantagens, de criando essa cultura. É uma questão de tempo, eu acho. Na verdade, né? Mãe estava conversando com a gente agora nos bastidores, ela estava comentando sobre um case, né? Que uma ação de marketing de incentivo se tornou num programa de relacionamento. Conta um pouquinho mais sobre isso pra gente, Simone. Eu estava falando até que, na verdade, a Dow AgroSciences, né? Ela tinha um produto, um herbicida para pastagens, onde ela tinha necessidade de gerar experimentação. Porque o próprio pecuarista, ele tem a cultura mesmo de fazer a roçada e não sim de usar uma tecnologia que facilitaria muito mais a vida dele, que seria um herbicida, né? Até pela praticidade e até às vezes o receio do custo, ele não tinha essa noção até da vantagem que era um herbicida para pastagens. Então nós criamos uma ação, que na verdade foi uma ação de desconto para gerar essa experimentação, e dessa ação de incentivo foi gerando outra, foi derivando outra ação e outra ação, e que, na verdade, culminou de toda uma ação de relacionamento, de ação em ação. A DA hoje tem um programa, que é o Sinal Verde, onde ela já atinge aproximadamente 100 mil pecuaristas, envolvendo toda a cadeia do negócio dela, que vai desde os distribuidores, os vendedores distribuidores, os pecuaristas, propriamente dito. E é um programa de relacionamento que hoje está no mercado há 10 anos, com muito sucesso, totalmente reconhecido pelo ponto de venda, né? E que começou de uma ação de incentivo, que foi gerando outra e foi chegando aí nesse programa que a gente está aí todo esse tempo. Muito bom, queria agradecer a participação de Simone Rodrigues. Ela falou pra gente sobre marketing de incentivo, mas sobretudo sobre a cuponagem no Brasil. Muito obrigado pela participação. A Ampra que agradece a oportunidade de vocês, a gente está expondo nossas ideias. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigado. E na Revista Brasil Promo, novidades do setor de marketing promocional sempre estão em destaque. Continue navegando.